Boa noite, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, nos assistam. É mais uma oportunidade de estarmos comungando do Evangelho do Cristo e de seus ensinamentos. Esse ano, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele completa 160 anos de publicação. Inclusive, nós trouxemos aqui um exemplar do ID que iremos ofertar àqueles, se tiver alguém aniversariando hoje ou nesse mês. Tem alguém aqui desse mês aniversariando? Temos 1, 2. Depois eu trago para ti, já que tem 2 aniversariantes. Quem está mais próximo da data de hoje? 13. Eu fui ontem. Eu vou dar para ele e depois a gente dá um para ele, né, também. Esse Manuel pode entregar ele. Então, hoje nós estamos 160 anos na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, é interessante falarmos um pouco sobre a importância desse livro. Primeiramente, lembrando que nesse mês, no dia 2 de abril, é a data comemorativa ao nascimento de Francisco Cândido Xavier. 2 de abril de 1910. Então, hoje é dia 10, faz 8 anos, 8 dias do aniversário da encarnação de Chico Xavier. E lembrando dele, justamente no período em que ele começou a conhecer a doutrina espírita, ele teve a visita na sua casa de um casal chamado Perácio, Dona Carmen Perácio e o seu esposo, que eram espíritas e que foram à casa de Chico devido ao processo obsessivo que a irmã de Chico estava, e era de tal modo essa influenciação que ela já estava para ser internada como louca, porque não havia tratamento que resolvesse. Quando o casal Perácio chegou lá na casa de Chico, Dona Carmen, que era mega vidente, percebeu logo que o problema dela era de obsessão, era de influência espiritual. Mas também, a lembrança desse acontecimento, nós trazemos devido a 2 presentes especiais que Chico recebeu do casal. Foi um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que nós hoje estamos concordando, ele, quando Chico Xavier teve a oportunidade de ler, ele diz que foi como se tudo que ele tivesse lendo, ele já tivesse lido. Ele já conhecia tudo que estava ali sendo ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse fato, ele é relevante, porque nós aprendemos que é através do Evangelho segundo o Espiritismo que nós recebemos uma chave. Exatamente, uma chave que abre a porta para entendermos todos os ensinamentos de Jesus. Lendo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos adentrar nas páginas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e entender tudo o que ali está, as parábolas, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, de uma maneira fácil. Essa é a questão. Sem o instrumento do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas passagens bíblicas parecem
serem intricáveis, de não se entender. Mas quando a gente já leu o Evangelho, aí a gente entende tudo. Por isso a importância desse livro é colocado e indicado para nós como um livro de cabeceira, aquele livro que a gente deve folhear, ler quando acorda ou antes de dormir, para estar com o pensamento elevado, em sintonia com os Espíritos do bem. Então o livro mais indicado é o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro fato importante é o seguinte, é de que foi um livro também doado, esses dois livros, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, foi o presente de aniversário aos 12 anos de idade de Ivone do Amaral Pereira, que é considerado uma das maiores médiuns que nós tivemos no Brasil. Inclusive, ela tem muitos livros publicados que nós temos aqui na biblioteca do Bezerra, livros. Deles, o destaque especial é Memória de um Suicida. Mas tem outros livros muito importantes. Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, Amor e Ódio, O Drama de Bretanha, O Cavaleiro de Lumires, Nas Voragens do Pecado, uma série de livros muito importantes de Ivone Pereira. Ela também recebeu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo no Livro dos Espíritos. Então, esse destaque é importante de termos sobre esses dois livros. Então, hoje nós vamos falar mais propriamente do tema obediência e resignação. Obediência e resignação faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os brancos e pacíficos. E nesse, que é o capítulo 9, nós iremos entender por que a espiritualidade destacou nesse capítulo o título Obediência e Resignação. Ora, nós vivemos hoje na Terra um dos períodos mais difíceis da história humana, que é um período que é chamado de transição planetária. A Terra, que é um mundo de provas e expiações, entra agora no período de transição para mais adiante tornar-se um mundo de regeneração. E aí alguns que não sejam informados sobre isso diriam, mas que tantos mundos são esses? São aqueles que Jesus já tinha assinalado no Evangelho. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou, teria dito. Vou preparar-vos lugar para que depois vocês estejam também comigo. Então, na revelação espírita nós aprendemos que tem mundos primitivos, depois tem mundos de provas e expiações, como a Terra, depois tem mundos de regeneração e depois tem mundos superiores. A distinção desses mundos é o nível espiritual que os espíritos que ali habitam alcançaram. Nós estamos no mundo dos mais atrasados. É por isso que na Terra há tantas guerras, tantos desastres, tantas mortes, tantas doenças. É porque é um mundo atrasado. E a grande maioria de nós somos espíritos atrasados ainda. Espíritos desobedientes. Espíritos que contrariam as leis divinas. A essência da lei divina que Jesus
veio nos ensinar é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. O amor é a essência das leis de Deus. E é o único e verdadeiro caminho que nos leva à felicidade verdadeira. Mas nós teimamos ainda em não seguir esse caminho. Nós ainda insistimos na vivência do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Isso tem nos custado muitos sofrimentos. Nos dias atuais, abriu campo para duas doenças tidas como verdadeiras pandemias. Nós saímos há pouco tempo da pandemia do coronavírus, quase 3 anos. Graças a Deus, depois veio as vacinas, a pandemia diminuiu, parou. Mas tem duas pandemias que não pararam. Duas pandemias que a Organização Mundial da Saúde vem alertando há muitos anos. É a pandemia da depressão, da ansiedade, com as suas variadas síndromes, como síndrome do pânico, como vários distúrbios de ordem psicológica que têm afetado a maioria da humanidade. Hoje é reconhecidamente divulgado em todo o mundo que a depressão é uma doença. Há uns 10, 15 anos atrás, para muita gente, era patinho, era invenção de quem não queria, por exemplo, trabalhar. Era apenas uma tristeza que qualquer um esperava. Hoje a gente sabe que depressão precisa de acompanhamento médico, de tratamento, porque é tratado como uma doença. Processos graves de ansiedade também. E sabem vocês qual é o maior antídoto, a maior vacina contra ansiedade e depressão? O Evangelho de Jesus. Claro, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que ajuda a gente a entender bem os ensinamentos de Jesus. É a maior vacina se nós estudarmos, nos esforçarmos em estar colocando em prática. É o preventivo para não sermos vítimas de depressões, de ansiedades. É claro que a obediência está profundamente associada ao Evangelho e a essa vacina. Porque a grande causa, de uma forma bem resumida, porque esse não é o nosso tema hoje, veja, a grande causa da depressão, identificada por psicólogos, por terapeutas, é a revolta contra alguma coisa, algum acontecimento que houve e a pessoa não aceitou, não teve resignação, que é o que nós também estaremos falando hoje. Então, por exemplo, a morte de um ente querido. Quem já perdeu um ente querido? Um pai, uma mãe que gostava muito, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha que gostava muito, sabe da intensidade dessa dor. Mas a dor do luto, se ela não é aceita, se a pessoa fica contrariada àquele acontecimento e se revolta até contra Deus, porque aquela pessoa querida morreu,
se ela fizer isso, ela está caminhando para a depressão. Se isso continuar depois de um mês, 2 meses, ela já vai estar nos processos iniciais de depressão, que é uma doença grave, cuja terapia, tratamento, tem que ser com orientação médica e com assistência espiritual. Porque o tratamento médico apenas não cura, alivia os sintomas, mas a pessoa continua doente. Ela precisa do remédio e precisa ter um encontro com Jesus. Precisa cuidar do seu espírito. Precisa da ajuda do Evangelho do Cristo e do remédio junto para, de fato, se tratar. Mas nós podemos preventivamente evitar esses problemas, levando a sério o estudo, os ensinos, a prática do Evangelho de Jesus. E é isso que nós somos aqui estimulados a preventivamente fazer, para não sermos vítimas dessas doenças. E vejam só, meus irmãos, essas doenças afetam ricos e pobres. Não importa a idade, nem cor, nada, atinge a todos. E principalmente, hoje tem se notado muito aumento à medida que a pessoa envelhece. Então, quando chega a tal chamada melhor idade, que de melhor não tem nada, quem já está lá sabe disso, essa melhor idade, se a pessoa não tiver usado a vacina adequada, que é o Evangelho de Jesus, ela é candidata forte a um processo de depressão. Porque o organismo físico não responde mais como respondia antes. Multiplicam-se doenças e questões de saúde. Começa a falecer pessoas queridas, próximas, e o quadro para a depressão está lá. É por isso que essa doença tem aumentado tanto, porque mais do que nunca, pelo avanço da medicina, da ciência, tem aumentado a idade, a faixa etária das pessoas. Hoje tem mais pessoas chegando a 70, 80, 90 anos. Há décadas atrás não era assim. Então morria muita gente com 60, 60 e poucos anos, ou até menos. Não dava tempo a chegar essa idade tão difícil, que traz tantas doenças, mas agora não. É por isso que agora, mais do que nunca, nós precisamos do Evangelho. E o Evangelho, ele de fato é de uma consequência muito grande, porque veja, é alimento para o nosso espírito, porque nós temos um espírito que precisa ser alimentado, do mesmo jeito que o nosso corpo físico, para ter força, energia, precisa ser alimentado. O nosso espírito também. Mas como é esse alimento do espírito? É através das vibrações associadas ao pensamento e às emoções. Pensamento e emoção conecta o
corpo físico com o corpo espiritual, né? Através do que a gente chama de perispírito, mas o espírito, ele, pela sua vontade, atua diretamente na qualidade desse alimento. É por isso que a gente é tão estimulado a só alimentar pensamentos bons, pensamentos positivos, emoções boas, emoções saudáveis, porque essas emoções e esses pensamentos fortalecem o nosso espírito. Mas o antídoto eficaz é o Evangelho. Quando a gente está ali lendo, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, o nosso espírito vai ganhando força, vai se fortalecendo. E nós vamos nos tornando resistentes às influências ruins. Porque, como vocês sabem, a predominância na Terra é de espíritos doentes, desequilibrados, sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados. E essas presenças estão em todo lugar, na nossa casa, na rua, no trabalho, todos os lugares têm espíritos. Mas dependendo dos pensamentos que a gente estiver alimentando, a gente tem ideia dos espíritos que estão ao nosso redor. Por isso a importância do alimento do Evangelho, que vai beneficiar a nós e vai alcançar também espíritos que estejam próximos de nós. Porque eles, através do pensamento, recebem a influência do que nós estamos lendo. É disso a importância. Mas a questão da obediência, olha, na verdade, desde Adão e Eva, que o homem aprendeu a desobedecer, homem e mulher. Mas aqui é claro, Adão e Eva no sentido figurado, porque nós sabemos que a Bíblia, através de imagens, de símbolos, deixa ensinamentos importantes. O de Adão e Eva é um deles, porque é em Adão e Eva que começa a questão da desobediência. No sentido figurado, eles poderiam comer de qualquer alimento do jardim, mas tinha uma fruta em especial de uma árvore que não podiam. Mas aí, exatamente o que não podiam era o que se sentia atração. E aí é que entra a questão da desobediência. De Adão e Eva para os dias de hoje, volto a dizer no sentido figurado, o homem só tem aumentado a desobediência contra as leis de Deus. Até os dias atuais, essa desobediência é o resultado direto do materialismo, de um homem achar que a vida é a que está no corpo, de que nós nascíamos no berço e terminávamos no túmulo, e que o que a gente podia aproveitar da vida é o que o corpo dava. Afinal de contas, como ainda hoje muitos dizem, morreu, acabou-se. Morreu. Quem prova que tem vida depois da morte? Tem muita gente que diz isso, mesmo havendo milhares de provas de que há vida depois da morte. As experiências de EQM, experiências de quase morte, lá na internet, no YouTube, se a gente colocar experiência de quase morte, vai ver relatos
médicos acompanhados de pessoas que estiveram clinicamente mortas, recuperaram a vida física, às vezes de um coma demorado, e narraram, sabe o quê? O que nós estamos aprendendo aqui na reunião espírita, que a vida continua, de que elas pensavam, sentiam e percebiam a vida do outro lado. Ah, mas só as EQMs? Não. Estudos científicos, um dos mais conhecidos no mundo inteiro, é de um médico psiquiatra dos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson. Ele publicou um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu uso a palavra sugestivos para não afrontar a ciência materialista, porque são casos que comprovam tacitamente a reencarnação, a vida depois da morte do corpo. Mas aí vejam, a maioria das pessoas envolvidas no materialismo não querem saber disso. É por isso que aqueles que estão no Espiritismo, em maior número, só conheceram o Espiritismo por causa de dor e de sofrimento. A maioria de nós só conheceu o Espiritismo embaixo de pancadas, porque se não fossem elas, muitos de nós não estaríamos no Espiritismo. Mas aí o que passa? Esses que não estão e acham que a vida é só essa, como é que vão querer obedecer às leis morais da vida, às leis de Deus, se não acreditam em nada depois da vida do corpo? E as leis de Deus, nós aprendemos, elas têm um valor e uma importância para quem acredita na vida espiritual. Para quem não acredita, é conversa que entra no ouvido e sai no outro. Mas, para nós que temos recebido a iluminação do Espiritismo, nós sabemos que essas leis não só existem, mas elas têm repercussão imensa na nossa vida, tanto quando estamos encarnados, quanto ao voltarmos para o mundo espiritual. Então, para nós essas leis existem, e segundo os Espíritos elevados, os Espíritos sábios, as leis de Deus é o único caminho para, de fato, encontrarmos a felicidade. Então, perdoar, fazer o bem, ser fraterno, ser honesto, ajudar as pessoas sempre que pode, tudo isso faz parte das recomendações das leis divinas. Mas tudo isso traz uma repercussão real para a felicidade, segundo os Espíritos do bem. Porque aqui é importante lembrarmos, no livro dos Espíritos é colocado assim, é perguntado aos Espíritos: o que é essencial, o que é preciso para que o homem na Terra seja feliz? O que é que ele precisa? Os Espíritos respondem assim: paz de consciência, consciência de dever cumprido, fé no futuro e a posse do essencial à vida. Estou colocando aqui com as minhas palavras. É assim: se a gente hoje teve o que comer,
que se alimentar, o que vestir. Se hoje a nossa consciência não nos acusa de ter feito mal a ninguém, pelo contrário, tem aproveitado oportunidades para ajudar outros. Se a gente, ao pensar, acredita que existe uma vida fora essa da matéria, segundo os Espíritos, essa é a essência da felicidade na Terra. Tudo mais é acréscimo, é dispensável ou supérfluo. A gente pode ter ou não uma casa, ter ou não um carro, ter ou não esse ou aquele outro objeto. É mero acréscimo. Por que acréscimo? Porque, olha, se nós não tivermos consciência e paz, não vale nada. Quantas pessoas nós não temos ideia hoje que tem saúde física, que é jovem, que tem patrimônio financeiro e econômico, nasceu numa família rica, por exemplo. Quando chega à noite, tem insônia e não consegue dormir, devido ao peso da consciência. Às vezes, consciência de culpa desta vida, outras vezes de vidas anteriores. Há muitas pessoas, quando não falamos há pouco de depressão, que jamais sentem depressão, devido ao passado reencarnatório. Porque nós somos hoje aquilo que trazemos do nosso passado. Conquistas, facilidades ou dificuldades que hoje se apresentam na nossa vida, a princípio, ou vem do passado, ou é construção da vida atual. Então, possivelmente qualquer um de nós aqui tem a felicidade que é possível, segundo a espiritualidade elevada. Mas por que, em peso, a maioria não se sente ou não usufrui dessa felicidade? Porque não tem procurado a harmonia com as leis divinas. Porque ainda tem se nutrido de desobediência e de falta de resignação perante as situações que a vida traz. Quantas pessoas, mesmo tendo relativas facilidades na vida material, reclamam por ausência de coisas mínimas? Quantos não abrem portas para uma tristeza imensa por um acontecimento de menor importância para outros? Mas por quê? É claro que a essência de tudo isso é a falta do trabalho espiritual. Nós somos espíritos encarnados e a essência da vida é espiritual. Na medida em que nós cuidarmos mais do nosso espírito, as coisas no mundo material vão se ajustando. É por isso que Jesus já havia colocado no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas de acréscimo, deixando bem claro o seguinte: se nós nos harmonizarmos com as leis de Deus, subitamente as demais coisas vão começando a ficar no seu lugar. Problemas que antes a gente não resolvia, surge a solução. Questões que nos traziam muita dor começam a ser resolvidas, porque nós estamos agora cuidando mais do espírito. Resolver os problemas internos, os externos começam a ser resolvidos. Agora, quando é o contrário, aí é uma coisa séria. A pessoa não cuida do espírito e tudo ao redor dela, em termos materiais,
está bem, mas ela sai desajustando tudo. Então é aquela situação onde a pessoa tem durante certo tempo certa facilidade econômica e estraga tudo, aplica tudo de forma errada. É aquele outro caso que a pessoa tem uma família estruturada e ela, quando olha, desequilibra-se através de uma traição, de um adultério, e quando olha o que estava tudo ajustado, vai ladeira abaixo. Por quê? Porque o interno, o espiritual, não tinha sido resolvido. E é por isso que o espiritual tem que ter prioridade. Toda vez que nós nos encontramos em reuniões espíritas, toda vez em que em nossa casa nós separamos um certo tempo para leitura, para estudo de obras espíritas, são momentos em que nós estamos alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo e nos tornando mais atentos à resignação e à obediência às leis divinas, por estarmos agora conscientizados de que isso é para o nosso bem. Na vida material, devido à sociedade materialista, mesmo as leis civis, a gente sempre que pode não quer obedecer. Então, por exemplo, no trânsito, quando alguém fura o sinal, quando em certa atividade comercial a pessoa percebe que está dando um troco errado a alguém, que está enganando e faz. Então há uma série de situações que a gente vai de encontro à consciência nossa, porque a gente sabe no momento que está agindo errado. Lá dentro de nós tem algo que diz: não está certo. Isso que você está fazendo não está certo. Mas aí, se espiritualmente nós não tivermos nos fortalecido, a gente se desequilibra. Mas se estivermos fazendo esse trabalho de fortalecimento íntimo, a gente pensa que não posso, não vou fazer. Não vou fazer porque eu não vou me sentir bem. E aí a gente faz o que é certo. Há uma passagem bíblica para concluirmos aqui essa exposição, bem relativa a isso. É quando, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6, é narrado que os apóstolos estavam numa embarcação há um bom tempo e não conseguiam peixes. A pescaria estava totalmente negativa. Eles colocavam as redes, mas não pescavam, não viam peixes. E aí Jesus intervém e diz assim: lançai as redes para o lado direito, para a banda direita. E quando eles lançam, as redes ficam lotadas de peixes. O Espírito Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, ele colocou uma mensagem sobre isso. É a mensagem que tem o título assim: Caminhos Retos. E ele inicia a mensagem dizendo: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus.
repetir essa frase dele. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Ora, Emmanuel colocou essa frase exatamente comentando essa passagem onde os discípulos obedeceram e jogaram a rede para o outro lado. Eles poderiam duvidar e dizer, não adianta, mas eles obedeceram. Estiveram atentos à recomendação de Jesus. E aquele foi o resultado. Assim também ocorrerá com a vida de cada um de nós, se passarmos a estar mais atentos e obedientes à voz da consciência, a sintonia com as leis de Deus, cuja base é a lei do amor, é fazer ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse, é estar sensível à vivência do bem e da caridade. Se fizermos a nossa parte, não tenhamos nenhuma dúvida, a parte relativa às leis de Deus estabelecerão o ideal para nós, para a nossa felicidade, para o nosso progresso, porque é exatamente esse o objetivo das leis de Deus. As leis de Deus têm uma finalidade principal e que nenhum de nós pode escapar delas, mesmo que a gente queira. A finalidade principal é a felicidade, o progresso, a perfeição de todos os filhos de Deus. Todos. Por mais errado que a nossa vida tenha sido, ou que a gente ainda esteja insistindo em ser, olha, é perda de tempo. Porque invariavelmente nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para seguirmos o caminho do bem. Isso invariavelmente irá acontecer. Mas dependendo de nós, pode acontecer mais cedo. Basta que nos sensibilizemos à nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Nós agradecemos a todos a paciência de nos acompanhar nessas reflexões. Que Jesus, que os amigos espirituais, nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz.